Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula. E enquanto eu espero os trabalhos de vocês, eu vou reforçar aquilo que eu disse semana passada sobre o pré-modernismo. Quem lembra dele? O pré-modernismo foi um período de transição entre escolas literárias da literatura brasileira. Ele aconteceu depois do parnasianismo e simbolismo e antes da Semana de Arte Moderna, que dá início ao modernismo no Brasil. Então, vou montar aqui para vocês uma espécie de mapa mental que resume isso. Veja, esse que aparece aí, apontado pela seta, é o Olavo Bilac. Ele foi um importante poeta parnasiano brasileiro. Esse à direita do Olavo Bilac é o Cruz de Souza, um importante poeta do simbolismo brasileiro. O pré-modernismo, ele vem com essas figuras que estão aparecendo aí na tela de vocês. Ele é marcado pelas obras literárias desses artistas aí, ó. Quem são eles? Graça Aranha, Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, Lima Barreto e Augusto dos Anjos. Cada um deles tem um estilo próprio de escrever e marcaram um período de 20 anos da literatura brasileira que vem anteceder o modernismo, que é iniciado no Brasil com a Semana de Arte Moderna. Então veja, antes do pré-modernismo havia o movimento parnasiano e o movimento simbolista no Brasil. O parnasianismo ele surgiu na França, em oposição às escolas literárias realismo e naturalismo, opondo-se à poesia, já que foi um movimento essencialmente poético. Aliás, opondo-se à prosa, já que foi um movimento essencialmente poético. Algumas características do parnasianismo eram a arte pela arte e a objetividade. Então, esse era um movimento basicamente da poesia. E a poesia praticada pelos artistas do movimento era uma poesia bem objetiva, uma poesia que tratava de assuntos dos mais diversos possíveis de um modo bem objetivo, sem sentimentalismo. E os poemas, eles serviam para mostrar o talento do poeta, mostrar a habilidade com a escrita, e eles buscavam a perfeição no trabalho poético. Isso é a chamada arte pela arte, quando o poeta faz poesia buscando a perfeição na construção dessa poesia. Então, o nosso principal poeta parnasiano foi mesmo o Olavo Bilac, né? O príncipe dos poetas, como ele ficou conhecido. Vejam um dos textos desse artista. Perdão, o slide falhou. Só um instante. Vamos lá. Invejo o ourives quando escrevo, imito o amor, com que ele em ouro o alto relevo faz de uma flor. Imito-o, e pois nem de Carrara a pedra firo, o alvo cristal, a pedra rara, o ônix prefiro. Por isso, corre por servir-me sobre o papel a pena, como em prata firme corre o cinzel. Aqui, gente, ele está falando do seu ofício de poeta. Ele está comparando a sua profissão, que é de escrever, lapidar a palavra, ao trabalho do ourives, que lapida o ouro, né?
Então, esse movimento da poesia, ele tem como principal objetivo fazer uma poesia rigorosamente bem feita. Versos metrificados, a forma do poema é importante. Não tanto assim os temas. O tema tratado não é importante, o sentimentalismo não é importante, a crítica social, a essência do ser humano, isso tudo está fora da temática dessa poesia, da poesia parnasiana. Por outro lado, no Brasil também havia uma estética poética chamada de simbolismo. A literatura simbolista foi uma reação às correntes científicas e positivas do último quartel do século XIX. Por isso, direcionam sua lírica não para as descrições objetivas, que é o que faz a poesia parnasiana, né? Ela basicamente descreve coisas. A poesia de escritores como o Olavo Bilac se ocupa basicamente de descrever um vaso, o trabalho do poeta, uma figura mitológica, sabe? Sem envolvimento emocional com nada. Pelo menos teoricamente, há quem discorde disso. Aí vem a poesia simbolista, né? Que faz uma reação contra esse comportamento da poesia parnasiana. Mas para uma tentativa de conciliação entre matéria e espírito. Tentativa de resgate de uma humanidade deteriorada. Por essa postura, foram também chamados de decadentistas e malditos. Características da poesia simbolista: a espiritualidade, a religiosidade, temáticas voltadas para a interioridade humana e ao êxtase do espírito. Aqui sim temos uma poesia voltada à subjetividade humana. O que quer dizer isso? Aos sentimentos, ao espírito, a todo o interior do ser humano. E um dos poetas dessa época foi o Cruz de Souza, né? Vejam aí um poema dele. Imortal atitude. Abra os olhos à vida e fica mudo. Basta crer indefinidamente para ficar iluminado tudo, de uma luz imortal e transcendente. Crer é sentir, como secreto escudo, alma risonha, lúcida, vidente. E abandonar o sujo Deus cornudo, o sátiro da carne impenitente. Vejam que, diferentemente do primeiro poema, o poema de Olavo Bilac, que se ocupou somente em descrever a profissão de poeta, aqui temos temas bem essenciais, né? Temas como a religiosidade, aqui fala na crença, no abandono do Deus cornudo, como ele chama, que aí é o demônio, né? Abandono das coisas da carne para se apegar às coisas do espírito. Aqui vocês notam que tem temas mais profundos, né? E o simbolismo costumava se utilizar muito das figuras de linguagem como a sinestesia, a metáfora e muitas outras, para criar imagens das coisas que falavam os poemas. E aí surge o pré-modernismo, que é um período que vem para mudar o comportamento da literatura no Brasil. O pré-modernismo teve seu início em 1902, estabelecendo como limite as obras Os Sertões, de Euclides da
Cunha e Canaã de Graça Aranha. Isso eu mencionei para vocês na aula passada, né? Essas duas obras, elas dão início a esse período que é conhecido como pré-modernismo, né? Que vai terminar em 1922 com a Semana de Arte Moderna. Apontou os problemas de nossa realidade cultural e social. Olha, esse é um grande ponto na literatura pré-modernista. Notem que até então os artistas não estavam se ocupando muito em escrever sobre a realidade, escrever sobre o Brasil, sobre o brasileiro e todos os seus sofrimentos, todos os seus problemas sociais. E o pré-modernismo, ele dá início a isso, a uma literatura preocupada com os problemas sociais do Brasil, com a existência de uma diversidade cultural, de uma diversidade política no Brasil. Cada região do Brasil ela tem suas peculiaridades, e isso não era mostrado na poesia. E também não estava sendo mostrado na prosa, né? A literatura estava sendo aquilo que eu acabei de mencionar para vocês. Ou era muito objetiva, se ocupava em descrever objetos, ou ia atrás de coisas tão espirituais, tão além desse mundo, que não se falava na realidade do brasileiro. Então, o pré-modernismo ele começa a lançar essa característica nova na literatura brasileira, que ainda não fica firmada, mas que vem a ser muito importante na literatura moderna, né? Existem 3 fases do modernismo no Brasil, né? E na segunda e na terceira fica marcado esse detalhe, né? A descoberta do Brasil através da literatura. Então, vê o que acontecia no mundo e também no Brasil nessa época. No início do século XX, o início do século XX foi marcado pelo confronto das rivalidades internacionais, que teve como resultado a Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918, e que teve como resultado o surgimento de uma nova potência, os Estados Unidos. Em 1917, com a Revolução Russa, o proletariado toma o poder. Começam, então, a tomar forma 2 regimes opostos, o comunismo e o capitalismo. Então, inclusive, esse é um tema que volta a estar em moda, vamos dizer assim, né? A política comunista e a política capitalista. Então, o século XX é um século marcado por grandes mudanças no mundo. Eu lembro de ter dito isso a vocês nas nossas aulas de arte. Eu já tratei o modernismo nas aulas de arte e lembro de ter mencionado isso, que o século XX é um século que traz muita novidade. No Brasil, o pré-modernismo desenvolveu-se na época de transição da República da Espada para a República das Oligarquias, ou República do Café com Leite, onde o Brasil foi governado ora por donos de fazendas cafeeiras de São Paulo, ora por fazendeiros de Minas, os 2 estados mais ricos do país, né? E nessa época, a região Nordeste, a região Norte, a região Sul eram esquecidas, né? Só tinha importância para o governo republicano, para os ricos, a região Sudeste, o Rio de Janeiro, São Paulo. O resto do Brasil era completamente esquecido. No entanto, nas cidades surgia uma classe média reformista e nos quartéis
geração de militares entusiasmados por ideias positivistas que exigiam mudanças. O positivismo, gente, é uma filosofia que ela ganha força nessa época, uma filosofia segundo a qual nós somos responsáveis por nosso futuro, por nosso destino, que nada em nossas vidas depende de um destino, depende de forças sobrenaturais. Nós é que fazemos o nosso destino, né? E que tudo que acontece em nossas vidas pode ser transformado por nossas ações, né? Ao mesmo tempo, surgia pela primeira vez no país uma massa popular insatisfeita e propensa a revoltas sem sentido, como, por exemplo, a rebelião contra a vacina obrigatória, né, que aconteceu em 1904. Notem que havia um clima de muita agitação política, né, por diversos motivos. Muitas coisas estavam mudando no Brasil e no mundo, e as pessoas estavam descobrindo a sua capacidade de protestar contra as injustiças. Então, as pessoas passaram a pensar mais no seu entorno, nas coisas que aconteciam à sua volta e a defender os seus direitos. E a literatura, ela começou a seguir esse comportamento do ser humano mais crítico, mais reflexivo, mais preocupado com a realidade em torno. Então, aqui, gente, eu vou mencionar mais uma vez o Euclides da Cunha, só para reforçar isso, porque eu estou esperando que vocês produzam os trabalhos que eu pedi, né, que são sobre os outros autores. Eu comecei com ele porque ele é um dos dois que dão o pontapé inicial para o pré-modernismo, né? O outro é Graça Aranha, com o livro Canaã, e aqui temos o Euclides da Cunha. Esse moço aí, ele nasceu no Cantagalo, que é uma cidade do estado do Rio de Janeiro, em 20 de janeiro de 1866. Ele foi militar e também foi jornalista. Em 1897, ele tornou-se jornalista correspondente de guerra e cobriu alguns dos principais acontecimentos da Guerra de Canudos, conflito dos sertanejos da Bahia, liderados pelo religioso Antônio Conselheiro, contra o exército brasileiro. Na época, o que era defendido é que Antônio Conselheiro seria uma espécie de... Deixe-me lembrar o nome para isso. Ele seria resumidamente, um líder religioso que estava levando muitas pessoas para uma determinada região da Bahia, onde se construiu um arraial que foi chamado de Canudos. E o que diziam é que ele estava... Não sei se alienando essas pessoas. Eu quero encontrar uma palavra, não estou conseguindo encontrar a palavra certa para isso. Mas ele estava, digamos assim, iludindo as pessoas com promessas de salvação eterna e de melhoria de vida, levando as pessoas para um lugar no meio do nada. A verdade é que era um lugar bem complicado de se viver, no meio do sertão, sem nada, onde as pessoas construíram barracos e passaram a viver miseravelmente. Que Euclides da Cunha, ele, na condição de jornalista, ele foi para Canudos fazer a cobertura da Guerra de Canudos. E ele mandava notícias para o Rio de Janeiro sobre o que estava acontecendo em Canudos. Mas a vivência que ele esteve nesse ambiente de guerra levou ele a escrever um livro chamado Os Sertões. Os Sertões se tornou um dos livros mais importantes da literatura brasileira, né? E Euclides da Cunha se tornou... inclusive, membro da Academia Brasileira de Letras devido a Os Sertões.
que não só deu fama a Euclides da Cunha, mas é um dos 2 livros que inauguraram o movimento pré-modernista, que é esse movimento que fica entre a literatura parnasiana e simbolista e o início do do modernismo, né, que vem a fazer uma revolução na literatura de uma vez por todas. Então, os escritos de suas experiências em Canudos renderam-lhe a publicação de Os Sertões, considerado uma obra notável do movimento pré-modernista que, além de narrar a guerra, relata a vida e a sociedade de um povo negligenciado, quer dizer, esquecido pela metrópole, que era o Rio de Janeiro, a então capital do Brasil. Acompanhem um trechinho do que Euclides da Cunha escreveu em Os Sertões. Estrada para o céu. Os ingênuos contos sertanejos, desde muito, lhes haviam revelado as estradas fascinadoramente traiçoeiras que levam ao inferno. Canudos, imunda antessala do paraíso, pobre perístilo dos céus, devia ser assim mesmo, repugnante, aterrador, horrendo. Entretanto, lá tinha ido muitos alimentando as esperanças singulares. Os aliciadores da seita que ocupam em persuadir o povo de que todo aquele que se quiser salvar precisa vir a Canudos, porque nos outros lugares tudo está contaminado e perdido pela República. Ali, porém, nem é preciso trabalhar. É a terra da promissão, onde corre um rio de leite e são de cuscuz de milho as barrancadas. Aliás, as barrancas. Então, esse trechinho resume bem. Dá para observar bem qual era a crença do povo que foi a Canudos. Foi iludido por um líder religioso que lhes prometeu uma terra onde havia fartura, mas que, na verdade, os levou para o meio do nada, para viver na miséria. E, no fim de tudo, morrer pelo seu líder. É uma história que vale muito a pena ler e quando a gente termina, entende por que esse livro é tão incrível, é tão considerado na literatura brasileira. De fato, de tirar o fôlego, né? Mostra realmente uma realidade do nosso Brasil, conta um episódio da nossa história e, ao mesmo tempo, faz a gente refletir sobre as injustiças sociais que ocorriam e ainda ocorrem com o povo brasileiro. É impressionante, não tem como você não terminar o livro comovido com a tragédia que ocorre com a população de Canudos ou revoltado com a injustiça, com a forma como as pessoas são tratadas de maneira cruel. Então, eu recomendo essa leitura, recomendo muito. Tá? E espero receber os trabalhos de vocês sobre os livros as obras-primas de Euclides, Graça Aranha, Lima Barreto, Monteiro Lobato e também Augusto dos Anjos. Cada um deles, à sua maneira, conseguiu marcar profundamente a literatura brasileira e eu quero vocês apresentando esses trabalhos impressionantes aqui. Ok, pessoal? Tirem dúvidas, conversem comigo. Até